Nós somos uma seção de um sindicato, né, que é o Sinasef. E o Sinasef, ele tem, que é um sindicato nacional e que, portanto, representa todos os institutos federais, com exceção do Piauí, e também das escolas militares. Ele tem um assento no FONASEF, né, no Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos. E o FONASEF, assim como o FONACAT, as centrais sindicais, como a CUT, CSP com lutas, foram extremamente importantes na atuação em 2021, no que diz respeito à luta contra a PEC 32. Esse momento que nos traz aqui, ele é um desdobramento, na verdade, das ações que aconteceram em 2021, onde, dentro de um quadro histórico, digamos assim, se conseguiu construir uma unidade de luta de servidores públicos, né, da União, dos estados e dos municípios na luta contra a reforma administrativa. E que dentro dessa própria reforma administrativa, ela era, na verdade, né, a bomba do Paulo Guedes, né, a granada no bolso dos servidores. Né? Era, na verdade, um processo de desmonte dos serviços públicos e que, por consequência, ou partindo da precarização ou avanço da precarização das carreiras dos servidores públicos. Esse trabalho conjunto nessa frente, essa unidade de luta, ela foi extremamente eficiente na luta de 2021, que garantiu com que a PEC 32, embora tenha sido, inclusive, aprovada, né? Inclusive, no dia, eu e o Paulo estávamos lá em Brasília, na comissão especial, não se teve força para colocar em votação na Assembleia, dado o quantitativo que semana a semana, e nós participamos de todas essas semanas, né, a nossa sessão, aumentava ainda mais o número de servidores ligados aos sindicatos e às centrais sindicais na luta contra a PEC 32. E isso fez com que algo que era urgente lá por meados de setembro, na verdade, fosse postergado para 2022. De que, na verdade, pós-eleições, haja vista que essa é uma contrarreforma extremamente antipopular, após as eleições ele volte, né, esse debate da reforma administrativa volte. Embora esse não seja o foco, né, mas eu acho que é importante a gente tomar isso aí como ponto de partida. Então, lá em novembro, quando ainda se estava nesse processo de unidade de luta, o Bolsonaro faz um pronunciamento de que irá dar um aumento apenas para algumas carreiras do funcionalismo público federal, em especial ou exclusivamente carreiras notadamente militares. E isso gerou, e pede, né, as outras carreiras que tenham compreensão, né? Que a gente compreendesse a necessidade de um aumento para essas carreiras específicas. E dentro dessa campanha unificada, se traz como base para essa questão do reajuste, que na verdade é perca salarial, né? O índice de 19,9% para todas as categorias, né? Sendo que as nossas percas salariais, no caso dos servidores técnicos, educacionais, né? No caso dos nossos tais e professores EBTTs, passa da casa de 30%. Mas, como sentia-se a necessidade de criar uma pauta unificada, usou como índice o IPCA de 2019, 20 e 21, e ficou-se aí no equivalente a um reajuste de 19,99 para todas as categorias, né? Utilizando aí a questão da inflação. Foi entregue, foi protocolado no Ministério da Economia esse documento, né, que reivindicava esse aumento a partir do índice do IPCA de 19,99, mas que traz também dentro dessa pauta a necessidade do arquivamento da tramitação da PEC 32, da reforma administrativa, e a revogação da emenda constitucional 95, né, a PEC do fim do mundo, aquela que coloca o teto dos gastos, né, que tem um impacto direto nos serviços públicos e, por consequência, no nosso caso, na educação. Então, no dia 18 de fevereiro foi feito um ato e protocolado junto ao Ministério da Economia. No dia 18 de fevereiro, quando completou um mês, sem nenhuma resposta, foi feita uma outra manifestação, inclusive com um bolo, né, em Brasília, ironizando
com esse processo, mas até hoje, dia 11 de março, não se tem qualquer resposta, inclusive do protocolo, né, desse pedido que foi feito, né, por essa frente, por todas as entidades. Dado esse processo, que já era o processo esperado, se cria um calendário unificado, né? É importante a gente destacar aqui, só um parêntese, que o último aumento real, né? A Artemis, inclusive, ela tem esses dados de forma mais fresca, ela pode trazer para a gente. Mas o nosso último aumento salarial, ele foi fruto também da nossa última greve. Se nós, de fato, quisermos garantir alguma conquista, essa conquista ela precisa vir a partir da nossa mobilização, né, da mobilização dos servidores e servidoras. Então, a partir daí, né, a partir do final de fevereiro, se cria um calendário de lutas. Esse calendário de lutas é inaugurado no dia 9/3, com o lançamento, anteontem, né, com o lançamento do Comando de Mobilização e de Construção de Greve, onde todos os sindicatos e seções sindicais estiveram presentes. E tem como uma segunda data o dia 16 de março, posto aí como um dia nacional de paralisação, e sendo esse dia 16 uma espécie de ultimato para o governo abrir as negociações. E caso isso não aconteça, a partir do dia 23 de março, o início de uma greve nacional unificada de servidores e servidoras. É importante que a gente possa amadurecer aqui, enquanto servidores e servidoras federais organizados a partir do Sindifse, sobre a construção dessa campanha salarial, sobre a construção dessa paralisação do dia 16 e uma possível greve nacional a partir do dia 23, caso não haja aí a abertura por parte do governo de negociação quanto às nossas percas salariais, né, entendendo ainda que a nossa reivindicação de 19,99 ainda é quase que a metade da nossa perca real salarial, né? Nós nem estamos falando de aumento. É importante também, para concluir, entender que nós estamos num ano eleitoral, não é um ano fácil, nós estamos diante de um governo, ao meu ver, com práticas fascistas, e nós estamos num processo, né, de retorno, no caso específico do IF, ao nosso local de trabalho nesse momento. Esses todos se tornam elementos desafiadores, mas é importante a gente analisar localmente, nacionalmente, qual é a nossa posição quanto a essa luta que se desenha e que se avizinha aí para nós nesse início de 2022.